Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um tema que vamos abordar com vocês aqui. Agradecemos a presença de vocês que estão aí nos assistindo. E temos aqui conosco o Douglas. Oi, prazer, tudo bem? E o Eliseu. Olá, pessoal, um prazer estar aqui em mais um programa como esse. Vamos lá para o nosso tema de hoje. Fiquem atentos, né? E acompanhem com a gente. E assim vamos estar estudando com vocês. É um talento disponível a todos. Mesmo nesta época de correria, o que Deus misericordiosamente nos providencia e por quê? Douglas? Aqui é interessante, remetendo até o que nós falamos na semana passada, nós estamos falando de um talento disponível a todos. Na semana passada nós falamos sobre talento. Né? Quem tem menos, tem quantos talentos? Não tem nenhum? Não. Quem tem menos, tem um. Pelo menos um talento você tem, que é justamente o tempo. Você tem tempo, Deus te deu isso para trabalhar. Você tem tempo para oferecer a Deus, você tem tempo para fazer as suas coisas, você tem tempo para muita coisa, digamos assim, né? Tem tempo para fazer tudo. Deus te deu isso. Tanto está escrito, tudo tem o seu tempo determinado e é tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, um talento você tem. Agora, no que você está empregando o seu talento é outra história. E algo interessante, quando fala aí é um talento que todos têm, eu gostaria até de trazer um exemplo, que realmente é algo que está ao alcance de todos. Por exemplo, até mesmo pessoas que têm às vezes algum tipo de deficiência, elas têm isso aqui. A pessoa que é cega, ela tem o talento do tempo. A pessoa que é um cadeirante, que tem problema de locomoção, ele tem o talento do tempo. A pessoa pode estar deitada na cama, sem conseguir fazer mais nada, mas ela tem tempo ali. E naquele momento que ela está ali, ela precisa entender o que eu vou fazer com esse tempo que Deus me concede. Então é algo que Deus concede a todas as pessoas, independente do nível social, da condição que a pessoa está vivendo. Agora tem algo interessante aqui. Por que Deus está nos concedendo tempo? Porque se a gente for olhar para a situação desse mundo, a gente pode perceber que nós entendemos que já está na hora de Jesus voltar, né? Agora, por que Jesus já não voltou antes? Aí eu tenho que fazer uma perguntinha. Se Jesus tivesse voltado antes, eu estaria salvo? Vamos supor que Jesus tivesse voltado lá no ano 2000, no ano 1998, eu estaria salvo? Então é isso que eu preciso entender. Se eu percebo que se ele tivesse voltado antes eu não estaria salvo, então peraí, Deus está me concedendo um tempo para me entregar a minha vida nas mãos dele. Porque a gente sabe que em breve Jesus vai voltar. Aqui tem um comentário muito interessante que fala assim, resta-nos apenas alguns dias do tempo de graça, a fim de nos prepararmos para a eternidade. Não é tempo de perder, nem tempo de dedicar ao prazer egoísta, e nem tempo para transigir com o pecado. Então Deus está concedendo tempo para a gente, Wagner, para que a gente possa assim tomar a decisão de se entregar a Ele e se preparar para receber a salvação. Exato. E de quem pertence o tempo? Nosso tempo, de quem pertence? Pertence a Deus, né? Nosso tempo pertence a Deus. E cada momento é de quem? É dele. Estamos sobre a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que Deus exigirá mais estrita conta do que o nosso tempo. Então, de todos os outros talentos, ele vai exigir também, né, conta sobre eles. Mas o mais rigoroso, estrita conta que ele vai exigir é o tempo. O que você fez com o seu tempo? Você usou ele para fazer o bem ou usou ele para fazer o mal? Usou para o seu próprio benefício ou para beneficiar o seu próximo? Né? E tudo isso será requerido, como diz aqui no final do texto. E agora que devemos formar um caráter para a vida imortal, é agora que devemos nos preparar para o juízo investigativo. Então, tudo isso será cobrado no juízo. Então, temos que, hoje, aproveitar da melhor forma possível e pedir a Deus a direção e orientação para usar esse tempo que Ele nos dá. Certo? Isso mesmo. A próxima pergunta aqui é: que fatores devemos levar em conta ao planejar o uso do nosso tempo? Eliseu? Aqui é colocado um texto da Bíblia, Tiago capítulo 4, versos 13 a 15, você pode conferir na sua Bíblia aí, onde diz assim, eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Então aqui está falando de planejar e ficar pensando no dia da manhã. Só que o texto do verso 14 diz assim, digo-vos
que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor que por um pouco de tempo depois ela se desvanece. Então, como que nós devemos agir? Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, Wagner, existe algo muito interessante que a gente precisa entender aqui. Quando o texto fala que nós não sabemos o dia de amanhã, não significa que eu não posso planejar para o dia de amanhã. Eu posso planejar, eu posso empreender, eu posso organizar a minha vida para o dia de amanhã, até porque isso faz parte de você organizar o seu tempo. Mas existe uma coisa que eu não posso deixar para fazer amanhã, que é o preparo espiritual. Então, muitas vezes eu me preocupo muito com o dia de amanhã. Aqui que está o problema. Eu me preocupar muito com o dia de amanhã, vou empreender, vou ganhar, vou fazer isso, mas aí a minha preparação espiritual não está sendo feita hoje. E eu não sei o dia de amanhã. Então, quando falamos de preparo espiritual, isso tem que ser feito hoje. Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Mesmo planejando as coisas para o futuro, eu preciso considerar essa possibilidade, que é o quê? A minha vida pode se acabar a qualquer momento. E o que vai contar de diferente em tudo que eu fiz? Se eu me preparei espiritualmente. Então, levando em conta o meu planejamento para o uso do tempo, eu preciso entender que a minha vida tem que estar nas mãos de Deus. E, ao mesmo tempo, compreender que eu posso fazer tudo, planejar muitas coisas, mas se for da vontade de Deus. O texto diz, se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Né? Douglas, quer comentar? Basicamente o que a gente tem aqui, o que o Eliseu comentou, que é justamente o ponto de deixar para amanhã, né? Isso é uma coisa corriqueira, uma coisa que acontece muito quando nós falamos do nosso dia a dia. Vou fazer uma arte, um pôster, não importa o que seja. Vou deixar para amanhã, eu tenho mais tempo amanhã. E aí entra aquilo que você falou. Será que eu vou estar vivo amanhã? Isso serve tanto para a nossa vida cotidiana, nossa vida corriqueira, tanto para a nossa vida espiritual, principalmente para a nossa vida espiritual. Será que eu vou estar vivo amanhã para ler a Bíblia de novo? E aqui, Wagner, só um comentário. Nós estamos falando aqui, principalmente para você aí, jovem, você que é novo, você que está aí nos acompanhando, e às vezes nós perdemos muito tempo com coisas que não trazem benefício nenhum, benefício zero praticamente. Então, às vezes você tem um tempo livre à noite, e o que você pode fazer? Muitas coisas proveitosas, dedicar tempo à família, à oração, ao estudo da Bíblia, mas às vezes a gente passa horas assistindo filmes, séries, videogames, jogos, às vezes a gente passa tanto tempo dedicando a essas coisas, e o tempo de preparo, de entrega a Cristo, ou dedicar tempo à família, ou às coisas boas desta vida, a gente deixa para depois. Então, analise com o que você está dedicando o seu tempo. Nos momentos que você tem vago, você tem feito o que com esse tempo? Você tem usado da melhor forma possível? Planeje sempre usar o seu tempo para aquilo que vai fazer você crescer espiritualmente, tornando uma pessoa melhor cada dia mais. Né? E você sabia que Cristo vai voltar? Você sabia que Ele está no céu preparando moradas e vai voltar para poder levar aqueles que dedicaram o seu tempo para a sua obra, para falar do seu amor para outros, pregando o evangelho que Ele mandou, que os seus discípulos, que aqueles que conhecem a sua verdade, divulgue a outros? Este é o tempo que Ele nos deu para fazer essa obra. Ele vai voltar e vai cobrar. Você fez o que com o tempo que eu lhe dei? Você falou do meu amor para o seu próximo, para o seu vizinho, para o seu colega, para a sua família? O que você tem feito com o seu tempo? Você tem dedicado à oração, ao estudo da palavra que eu lhe dei? Você tem estado em comunhão comigo? O que você fez com o seu tempo? Isso será requerido. E aquele que usou da melhor forma possível, dedicou a Deus, ele vai falar ao Senhor, estou aqui estão os que dediquei o tempo a falar da sua palavra, e você será recompensado por isso, né? Muito bem. Então, pessoal, que nós possamos ficar com essa meditação, que nós possamos trazer isso aqui para a nossa vida, né? E saber usar o tempo da melhor forma possível. Não é não, Sim. Douglas? Exatamente. Usar o tempo da melhor maneira possível, né? Então, esse foi o tema dessa semana, de hoje, né? Nosso primeiro tema. Então, nós aguardamos você amanhã para o nosso próximo tema. Fique ligado, não perca o nosso próximo tema e use bem o seu tempo. Bom, Bem, tchau. Até mais. tchau.